Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso. A aula de hoje tá bem legal e é uma das partes que eu mais me divirto fazendo no YouTube, que é sobre miniaturas de vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre as famosas thumbnails. É muito, coloca a palavra muito mais uma vez, editor, muito importante que você crie uma thumbnail bem legal. Sabe por quê? Porque hoje as thumbnails são um dos principais fatores responsáveis pela pessoa decidir se vai ou não acessar o seu vídeo. É só você parar e pensar, quantas vezes você clicou em um vídeo simplesmente pela thumbnail? Muitas pessoas nem leem o título, elas vão direto no vídeo por causa da thumbnail. Então, a thumbnail hoje é um dos principais responsáveis por fazer as pessoas decidirem se vão clicar ou não. E por que isso acontece? Bem, porque o nosso cérebro, e a própria ciência explica isso, tem uma capacidade de associar imagens muito mais rápido do que um texto. Então, sempre o que vai chamar a atenção dos seus olhos e do seu cérebro vão ser imagens, cores, elementos visuais e não necessariamente algo que está escrito em uma frase, como por exemplo num título ou numa descrição. A miniatura também é um dos metadados que a gente chama de metadados de conversão, ou seja, ele tem o objetivo de captar as pessoas e chamar elas para o seu vídeo. Então é importante que você faça miniaturas da forma mais legal possível e eu vou passar diversas dicas de como você pode fazer isso. Também vou mostrar diversos exemplos de miniaturas legais para você. E também vou ensinar você a criar através de uma ferramenta gratuita bem legal. Tem diversos programas que você pode utilizar para criar as suas thumbnails. O que eu utilizo para o meu canal hoje é o Photoshop, que é um programa profissional pago, mas tem muita solução gratuita bem legal para você. Então, como essa aula é prática e eu quero que ela seja mais divertida, eu vou mostrar para vocês na tela passo a passo e enquanto a gente for criando a nossa thumbnail, eu também vou mostrar para vocês algumas dicas importantes de quais elementos e o que você deve fazer para ter uma thumbnail legal. Está pronto? Então aperte os seus cintos e bora nessa! Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar a colocar a mão na massa, eu gostaria de relembrar um pouquinho do que foi dito nas duas últimas aulas e também eu queria analisar com vocês algumas thumbnails já prontas para a gente conseguir entender um pouquinho como criar uma thumbnail que realmente chame a atenção das pessoas, né? Hoje em dia, as miniaturas elas são os principais responsáveis pelas pessoas quererem acessar ou não o seu vídeo. E por que disso? Porque o nosso cérebro, ele assimila a imagem muito mais rápido do que um texto. Então, quando a pessoa pesquisa algum termo no YouTube, por exemplo, a primeira coisa que ela vai ver é a thumbnail, é a miniatura de vídeo, não é o título, não é a descrição, não são as tags, até porque não é possível, mas sim a sua miniatura. Por isso que é muito importante que você crie uma miniatura otimizada, uma miniatura que realmente chame a atenção das pessoas, que passe uma mensagem, né, que as pessoas batam o olho e falam, pô, é disso que o vídeo se trata, e que também seja responsável mesmo por atrair a atenção e levar essas pessoas até o seu vídeo. Lembrando um pouquinho do que a gente falou na aula passada, nas duas últimas aulas, a gente falou bastante sobre os metadados dos vídeos, né, que é o título, tag, descrição, thumbnail, cards, enfim, todas essas informações que você vai inserir que vão ajudar o YouTube a recomendar o seu vídeo. E um dos metadados mais importantes, se não o mais importante, sem dúvida, são as miniaturas. Elas estão aí ganhando cada vez mais destaque no YouTube e sendo cada vez mais responsáveis por fazer as pessoas clicarem nos vídeos e acessarem e chamar a atenção. Então, realmente, é muito importante que você pense na sua miniatura antes mesmo de começar a gravar. O que eu costumo fazer, por exemplo, é, poxa, eu vou começar a gravar um vídeo. Aí eu vou, gravo e no mesmo dia da gravação eu já tiro uma foto para minha thumbnail, para minha miniatura, eu já estudo como vai ser ela. Então é muito importante que você gaste um tempo estudando e fazendo a melhor miniatura de vídeo possível. Eu vou dar algumas dicas que vão te ajudar a saber como criar isso de uma forma mais otimizada e também vou mostrar uma ferramenta online para vocês. Uma dica também importante é que você não faça clickbait. Assim como todo metadado que eu falei durante as duas últimas aulas, é muito importante que a sua miniatura ela realmente entregue aquilo que ela promete. Não adianta nada você fazer uma miniatura super chamativa se quando a pessoa clicar no seu vídeo ver que não é aquilo que se tratava, não é aquilo que o título falava ou que a miniatura tratava, e aí a pessoa vai pegar e vai sair do seu vídeo e isso vai ser extremamente prejudicial para o seu canal. Então é muito importante que quando você cria a sua miniatura de vídeo, você pense nela, que ela seja chamativa, que ela passe uma informação, mas que acima de tudo ela não tenha clickbait, que ela seja fiel ao conteúdo que você irá tratar no vídeo, beleza? Agora então, antes da gente começar a colocar a mão na massa, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos legais de thumbnails, de miniaturas, tanto que eu fiz
quanto que outros criadores fizeram. E de toda essa parte de metadados, eu confesso para vocês que a parte mais divertida, na minha opinião, é justamente em criar as miniaturas, porque você realmente vai colocar a sua criatividade em pauta, você vai poder trabalhar com cores, com formas, enfim. E se você tiver domínio de ferramentas como, por exemplo, o Photoshop ou alguma ferramenta de edição, você consegue criar muita coisa legal. E agora eu vou analisar com vocês algumas miniaturas e vocês vão ver quais elementos são importantes. A primeira miniatura aqui é uma que eu fiz do meu vídeo e eu queria que você tentasse adivinhar do que ele se trata, do que esse vídeo se trata, apenas olhando a miniatura. Bem, se você observar aqui, essa parte tem fundo e essa parte não tem, ou seja, é um vídeo no qual eu ensino as pessoas a removerem o fundo da imagem. Uma dica importante para você, e aí eu queria já te convidar a pegar um papel e uma caneta porque eu vou te dar bastante conteúdo, bastante informação, é que a sua miniatura de vídeo conte uma história sem que você utilize nenhum texto. Geralmente é por aí que eu começo, né? Eu sempre gosto de trabalhar as minhas miniaturas de forma que elas contem uma história antes de eu precisar colocar elementos textuais na minha miniatura. Então, ó, logo aqui, observando apenas os elementos de fundo, o quadriculado e esse verde, dá para perceber que eu removi o fundo dessa imagem, né? E também o que dá bastante contraste é a pessoa que está aqui no meio, né? Ainda coloquei uma atriz famosa, que é a Angelina Jolie, que é bem bonita, diga-se de passagem, para chamar ainda mais a atenção das pessoas. Outra coisa que eu também usei e abusei aqui é das cores. O verde é uma cor muito chamativa, né? Imagine que, dentre os milhares de vídeos disponíveis, o verde ele se destaca bastante, porque ele é uma cor que realmente chama a atenção das outras. Quer ver um exemplo de como essa miniatura funciona? Se eu pesquisar aqui no YouTube como remover o fundo de uma foto no Photoshop, que é exatamente o título do meu vídeo, olha só o primeiro vídeo que aparece. É justamente o meu, ó, tá vendo? É aqui do Pixel Tutoriais, esse é um vídeo com quase 500 mil de acessos. E dá pra ver que ele realmente está se destacando das outras miniaturas. Inclusive o terceiro vídeo também é do meu canal. Mas se você observar e comparar, ó, tá vendo que o verde ele realmente é uma cor que destaca? Por isso que a pessoa bate o olho e fala, poxa, tem algo interessante aí. Então, dessa thumbnail, o que a gente pode tirar de dica principal é: conte sua história antes mesmo de utilizar elementos textuais, tá? A sua thumbnail, ela tem que mostrar daquilo que se trata, tem que ser chamativa sem que você precise utilizar muitos textos e muitas informações nele. Vamos para a próxima thumbnail e eu já vou dar a próxima dica. Aqui tem uma thumbnail bem legal do canal Coisa de Nerd, que é um canal bem famoso, provavelmente você deve conhecer o Leon. E as thumbnails desse canal são muito legais porque ele aposta bastante em expressões faciais. Olha que legal a forma, a cara que o Leon tá tendo nessa thumbnail. Realmente é algo que desperta curiosidade, realmente passa uma emoção. Uma coisa que tem funcionado bastante no YouTube é você realmente utilizar imagens, né, no qual você está aparecendo, fazendo caras e bocas, né? A expressão facial é algo que chama muita atenção das pessoas numa thumbnail. Então fica a dica para você, quando você criar a sua thumbnail, realmente aposte em expressões faciais e de preferência que a sua expressão facial ela seja algo que seja marcante, sabe? Que as pessoas olhem e fiquem intrigadas e fiquem realmente se perguntando do que aquele vídeo se trata. Aqui, por exemplo, ó, tem um morango brilhante e a cara do leão torcendo. Provavelmente ele ganhou alguma coisa. Isso provavelmente deve ser o prêmio de algum jogo que ele está jogando no canal dele. Então, realmente é algo que desperta curiosidade, né? Você olha e você fala, cara, ele está comemorando alguma coisa. Então, o Leão é um ótimo exemplo de canal que você pode seguir quando quer estudar thumbnails. Os thumbnails deles realmente é bem legal. E aqui, ó, olha que legal. Ele também usa e abusa das cores. Isso é algo que eu vou mostrar para vocês como dica, mas também é bem importante você dar uma salientada nisso e observar, né? Então, vamos recapitular. A primeira dica foi: conte a sua história antes mesmo de adicionar um texto. E a segunda dica é: capriche nas expressões faciais, tá? Expressões faciais é algo que funciona bastante na hora de você criar sua thumbnail, de preferência que ela fique grande, que ela fique visível, porque isso vai despertar curiosidade nas pessoas. E aí você fala, mas Alan, nem sempre eu vou conseguir contar a minha história sem ter que utilizar um texto. E isso é normal, tá? Muitas vezes você vai ter que realmente colocar um texto. Mas quando você for utilizar um texto, é importante que você pense na visualização da sua miniatura como se fosse se encaixar em diversos formatos. Como assim, Alan? Vou te explicar. Vamos analisar aqui a thumbnail do canal Nostalgia. Se eu tirasse esse texto daqui, essa imagem poderia significar muitas coisas, né? Tem uma explosão, dá pra gente perceber que tem a ver com espaço, mas ainda assim ficaria um ponto de interrogação.
É aí que entra então o texto, né? Ele coloca aqui, ó, que o vídeo se trata sobre a teoria do Big Bang. E é um texto que realmente conversa com o que está acontecendo, né? Tem uma explosão, tem o Felipe Castanhari fazendo uma expressão aí de assustado, né? Como se essa explosão tivesse muito clara. E aqui tem um texto que auxilia. Quando você precisar adicionar um texto aí na sua thumbnail, é importante que você preste atenção a respeito do tamanho. Por quê? A sua miniatura ela será exibida em diversas plataformas diferentes, seja no computador, seja no celular, seja numa televisão. Então é importante que o seu texto ele seja visível em diversos tipos de tamanhos diferentes. Então, ó, se eu diminuir aqui, ó, se eu for diminuindo o tamanho dessa imagem, observe que o texto ainda vai ficar legível, mesmo que ele fique bem pequeno, ó, dá para você ver que esse texto é legível, né? Você consegue enxergar. Então é importante que quando você utilize o seu texto, ele seja um texto claro, que ele realmente apareça, né, independente do tamanho, e que ele realmente seja um texto grande, um texto que seja de fácil leitura. Isso porque as thumbnails sempre serão visualizadas em múltiplos tamanhos, tá? Então é importante você se atentar a isso. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo exatamente este vídeo aqui, ó? Observe que ele usou bastante palavras, como se fosse um título mesmo, e o texto ficou pequenininho, então não dá para as pessoas enxergarem, né? E evite também colocar muitas informações textuais. É legal que apenas palavras-chave estejam presentes aí na sua miniatura, caso você precise usar palavras. Então preste atenção nisso, vai fazer muita diferença. Então é legal você se atentar a isso também. Vamos então para a última dica, e eu vou mostrar para vocês algo. Então, recapitulando as dicas que eu já dei para você. Primeira delas, conte sua história sem você utilizar um texto. A segunda delas, use e abuse das expressões faciais. A terceira delas, se precisar colocar elementos de texto, que esses elementos sejam grandes. E a quarta, seja criativo. É muito importante que a sua thumbnail seja bem criativa. Olha só, antes de eu começar a falar sobre essa thumbnail, tente adivinhar do que se trata. Bem, dá pra perceber que é alguma coisa relacionada ao YouTube por causa do logo. E dá pra perceber que é alguma coisa que o YouTube tem de errado, né? Porque esse logo tá triste. E se você for ver pela minha expressão, é como se eu tivesse realmente assustado. Então, basicamente nesse vídeo que eu falo, são 5 motivos que impedem as pessoas de ganhar dinheiro no YouTube. Então é algo que eu tô falando como se fosse uma negativa, né? O que tá impedindo a pessoa de crescer, o que tá impedindo a pessoa de ganhar dinheiro. E eu faço realmente essa cara de assustado. Então, é legal que você use e abuse da sua criatividade. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou criar as minhas thumbnails é vir aqui realmente na barra de buscas e fazer a pesquisa que nem a gente já fez. Então, para essa thumbnail, basicamente o que eu fiz foi o seguinte: eu pesquisei aqui como ganhar dinheiro no YouTube, que era um termo semelhante ao que eu ia gravar. E aí eu comecei a analisar, tá? Como que são as thumbnails que estão aqui presentes, né? E como eu posso criar realmente uma thumbnail que se destaque delas? Como eu posso criar cores, por exemplo, e aí vai uma dica, utilize cores chamativas e cores que se destaquem das outras thumbnails relacionadas a esse termo. Então aqui, por exemplo, ó, tem preto, tem branco, tem azul. Provavelmente se eu criasse uma thumbnail pensando que o meu vídeo ia se encaixar nesse padrão, eu ia colocar uma cor completamente diferente, uma cor amarela, uma cor rosa, sabe? Algo que destaque mesmo dos outros vídeos, das outras thumbnails. Então é importante que você pesquise, observe padrões e veja realmente como eu posso superar essas thumbnails. Como eu posso realmente criar uma thumbnail que chame mais atenção, que as pessoas olhem e sintam realmente a vontade de clicar no meu vídeo e não no das outras pessoas. Então é legal que você preste atenção nisso e também, ó, já vai a dica, utilize cores. As cores têm que chamar muita atenção. Existe uma área do design e da psicologia que é bem legal, chamada psicologia das cores, e essa psicologia das cores diz que cada cor vai despertar um sentimento nas pessoas. É legal você dar uma estudada nisso também, que é bem interessante. Mas, por exemplo, você sabe por que o logotipo do McDonald's é vermelho e amarelo? Porque é uma cor que pode despertar fome nas pessoas, entendeu? Que chama atenção. Então a psicologia das cores também é bem legal para você estudar, caso você queira se aprofundar ainda mais nesse lance de cor, e eu vou deixar em aberto aí para você estudar na sua casa, mas é legal você dar uma olhada. Então recapitulando aqui, ó, primeira coisa que eu faço quando eu vou criar minhas thumbnails é olhar realmente, e eu faço isso antes mesmo de gravar o vídeo, tá? Eu vou olhar justamente o que se trata do vídeo, quais são os termos, como tá essas thumbnails e como eu posso fazer para me destacar delas. E aí eu penso como eu posso criar uma thumbnail que tenha a ver com o meu conteúdo e que chame atenção, né? Então, poxa, que elementos eu posso usar para criar uma thumbnail legal?
E aí, ó, por exemplo, nessa thumbnail aqui, eu tô ensinando como ganhar dinheiro escrevendo artigos. Tá vendo, ó? Como tinha a ver com a escrita, né? A pessoa vai digitar, vai escrever um artigo para um blog, para um site. Logo, quais elementos que teriam a ver com escrever? Óbvio que é um papel e uma caneta. E foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Eu tirei uma foto segurando uma caneta e segurando um caderninho para demonstrar para a pessoa que ela vai escrever algo. Então, é legal também você usar elementos que tenham a ver com o conteúdo que você deseja criar. E aí, depois disso, eu começo a tirar fotos e fazer caras e bocas de forma que tenha a ver com o conteúdo do vídeo. Olha só, essa é uma pasta só de fotos que eu tirei. E aí eu vou fazendo várias caras estranhas, malucas, vou tentando usar minha criatividade para eu usar uma dessas imagens. Por exemplo, naquele vídeo que eu mostrei, tinha duas imagens que eu tava em dúvida. Essa e essa aqui. No final eu acabei escolhendo essa porque ela era uma imagem que tinha realmente mais expressão, que chamava mais atenção. Então, ó, essa é a imagem original. E agora eu vou mostrar para vocês o programa que eu utilizo, que é um programa profissional, né, chamado Photoshop, que é um programa que eu utilizo para criar minhas thumbnails. Esse não é o programa que eu vou ensinar hoje para vocês, mas é um programa que você pode estudar depois, ele é bem legal. Mas basicamente o que eu fiz primeiro, e vou mostrar aqui, ó, foi escolher o fundo. Para essa thumbnail específica eu quis utilizar um fundo branco padrão, porque o branco é uma cor que contrasta com o vermelho do logo e o vermelho da roupa. Depois eu coloquei aqui, ó, essas setinhas, tá vendo? Que é para realmente centralizar o olhar da pessoa pro elemento que tá no meio, que no caso sou eu. Alan, não quero usar essas listas. O que eu posso utilizar? Bem, formas geométricas, por exemplo, é algo que funciona bastante. Então, se eu colocasse um triângulo, um retângulo, alguma coisa assim, isso costuma chamar, né, a atenção das pessoas. Então, depois que eu coloquei essas setinhas para justamente focalizar o olhar da pessoa pro meio, eu coloquei aqui o meu modelo de elemento, que sou eu mesmo. Eu só removi o fundo da imagem e me coloquei ao centro. Aí eu vi que esse laranja não ia combinar muito com a cor do meu vermelho do logo. Então o que eu fiz? Basicamente eu mudei a cor aqui da minha roupa para vermelho. E aqui no olho eu aumentei o tamanho dele para chamar ainda mais a atenção das pessoas. Então olha só. Tá vendo que eu fiquei com um olhar maior assim? E é algo que chama realmente atenção, ó. Fica bem assustador, né? Para finalizar, eu coloquei o logo do YouTube aqui sem nada. E como era algo que eu queria mostrar para as pessoas que, ó, é preocupante, né? O que eu fiz? Eu coloquei um sorrisinho aqui. Sorrisinho não, é uma carinha de triste aqui no logo do YouTube para mostrar para as pessoas que, ó, tem alguma coisa errada, né? Que as pessoas precisam saber o que é. Então, ó, com poucos passos, ó, com poucos elementos, eu criei uma thumbnail que realmente chama atenção, que realmente conta uma história, que é uma thumbnail expressiva. E vocês vão também criar uma hoje, tá? Agora eu vou mostrar para vocês qual que é o programa que eu vou utilizar. Espero que essas dicas tenham te ajudado, espero que você anote e continue pesquisando, mas agora tá na hora da gente colocar a mão na massa. Como eu falei para vocês, a gente não vai criar a nossa thumbnail pelo Photoshop, mas sim pelo Canva. O Canva, ele é um site e um aplicativo bem legal que você pode utilizar para criar diversos tipos de artes, tanto para o seu canal no YouTube quanto para outras redes sociais. E o legal dele é que é possível você fazer tudo gratuitamente e você pode fazer no seu computador, no seu celular, enfim, ele está bem acessível. Aqui no meu caso eu vou mostrar pelo computador, mas se você quiser criar pelo seu celular também, fica à vontade. Eu acho mais fácil pelo computador, por isso eu estou utilizando. Primeiro passo então é você acessar o site canva.com. Depois, ó, você pode se registrar com o seu e-mail, com a sua conta do Google ou do Facebook. Eu vou clicar aqui em registrar-se com o Facebook. Se for o seu primeiro cadastro, você vai precisar marcar uma autorização. No meu caso aqui, como eu já fiz, eu já vim para essa tela. Eu vou pular essa etapa para poder adiantar o tempo, mas aí na sua casa você preenche tudo o que for necessário, mas é bem rapidinho, tá? E depois, aqui, ó, observe que ele tem vários templates, tá? O que são templates? São realmente formatos já prontos que a gente pode utilizar e já trabalhar a partir disso. O que eu fiz aqui, ó, é pesquisar essa miniatura aqui, ó, miniatura do YouTube. Você pode digitar aqui também, ó, miniatura do YouTube. Tá vendo? Ele já vai até mostrar para vocês. E aí você clica aqui na miniatura do YouTube, ou você poderia clicar aqui também. E ele vai vir para essa parte aqui. Basicamente, essa é uma parte no qual você vai poder fazer diversas edições. E eu vou mostrar para vocês passo a passo como criar uma thumbnail bem legal. Então vamos lá. Observe que aqui, ó, ele já mostra diversos templates gratuitos para você utilizar e você pode dar uma olhada. O legal que está separado por tipos de canal, ó, que legal. Por exemplo, tem uma miniatura sobre turismo, para canais de tutorial,
sobre beleza, enfim, você pode dar uma olhada e ver qual melhor se encaixa aí no seu perfil, caso você queira utilizar um template. Então vou mostrar um de exemplo para vocês aqui, ó. E aí você pode clicar e ir trabalhando em cima de cada template. Eu não vou fazer isso agora porque eu realmente quero mostrar o passo a passo para vocês, e a ideia é a gente criar uma do zero juntos aqui. Então a primeira coisa que eu sempre costumo trabalhar é o fundo. O fundo, ele tem que ser geralmente um fundo chamativo, mas que contraste com os elementos que são importantes na sua miniatura, como por exemplo o texto ou a cor da pessoa que vai estar aqui. Eu costumo utilizar cores sólidas ou degradês. Aqui, por exemplo, é um tipo de degradê, mas vai a seu critério, tá? Isso depende muito do seu objetivo, do tipo de vídeo que você quer criar. Então eu vou criar aqui um fundo diferente utilizando isso aqui mesmo. Eu vou tentar meio que recriar aquela imagem que a gente fez junto. E o legal aqui, ó, é o seguinte, quando você clica numa cor ou num tipo de fundo, tem texturas, tem diversos tipos diferentes aqui, você pode fazer algumas alterações. Aqui, por exemplo, ó, eu posso escolher a cor, tá vendo? Se eu quisesse modificar a cor aqui, você pode fazer isso apenas clicando e modificando aqui. Aqui você pode clicar em ajustes, por exemplo, se você quisesse mudar brilho, contraste, matiz, enfim. Dessas opções eu não vou mostrar porque essa é uma aula mais básica, mas por enquanto no que a gente vai mexer que fica legal é a vinheta, ó. O que é a vinheta? É esse contorno preto que fica em volta, tá vendo? Ó que legal. Eu sempre utilizo isso nas minhas imagens, ó, coloco essa vinhetinha aqui para dar uma sensação de profundidade. Aqui em cima ainda tem a opção de cortar, mas eu não vou cortar. E de girar também, que agora não é importante. Aqui você também pode determinar a transparência, mas pra gente é legal deixar 100%. E esse já é um bom começo. O legal é você explorar todas as opções, tá? Teste mesmo sem medo, porque você pode colocar diversos fundos. Eu tô criando de um jeito que eu costumo fazer para os meus vídeos, mas aí fica a seu critério, seja criativo. Depois que eu coloco o fundo, geralmente eu gosto de adicionar alguma imagem, né? Por exemplo, a imagem lá que eu tava sem fundo é uma opção. E aqui, se você vier em fotos, você pode buscar uma foto específica. Tem várias imagens gratuitas que você pode adicionar. Ou você pode subir a sua própria imagem. Se você vier aqui em Uploads, você pode clicar em Faça o upload de uma imagem e aí escolher uma imagem que você deseja adicionar no seu projeto. E é justamente isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar e vou adicionar aquela imagem que eu tinha recortado o fundo. Depois, ó, basta você clicar e arrastar. Aí você me fala, Alan, eu não sei remover o fundo da imagem. Bem, existem vários aplicativos legais que você pode fazer isso. Eu vou deixar indicado para vocês algum aqui embaixo, mas é bem simples. Tem bastante aplicativo pelo celular mesmo que você remove o fundo da imagem e você pode subir aqui e reposicionar. Tá vendo? Se eu clicar nesses pontinhos, ó, eu posso vir aqui e posicionar a minha imagem. Isso fica a seu critério, tá? E aqui, ó, eu posso também aplicar filtros. Por exemplo, quando eu subo uma imagem ou uma foto. Eu posso colocar como se fosse um filtro do Instagram, ó, que legal. E ir adicionando, ó. Ela dá bastante opção. Eu gostei desse daqui. Você também pode regular a quantidade de filtro que você vai aplicar, ó. Eu vou deixar aqui em torno de 30. E aqui também você tem os ajustes. Esses ajustes que eu não tinha feito no fundo podem ser feitos na imagem. Ajustes de brilho, se você quer aumentar o brilho da imagem. Contraste também é possível, se você quer deixar a imagem mais contrastada com cores. A saturação, ou seja, se você quer que as cores fiquem mais ou menos intensas. O matiz, que também está relacionado à forma como as cores vão se posicionar. Se você quer uma imagem mais esverdeada, mais amarelada, você pode colocar isso aqui e ir ajustando. O desfoque, se você quer deixar a sua imagem desfocada, ó. Isso seria legal, por exemplo, se você adicionasse um fundo. Esse X-Process também, que vai mexer com as cores da imagem. Vou deixar aqui no valor padrão. E a vinheta que eu já tinha mostrado. Aqui também tem a opção de corte, se você quisesse cortar essa imagem e remover ela. Eu, no caso, não vou mexer em nada. E aqui, se você quisesse inverter a imagem, ó, e girar ela, também tem essa opção. É bem simples. Eu poderia também aqui, ó, modificar a opacidade, se eu quisesse deixar a imagem opaca. A posição, você pode modificar a posição automaticamente, que nem eu tinha feito. Então você pode mudar, ou clicando aqui na imagem e arrastando também é possível modificar a sua posição. Uma coisa que eu sempre faço em relação à posição é sempre ou deixar centralizado ou deixar aqui nos cantos, ó.
Eu nunca deixo, por exemplo, aqui, sei lá, ou em elementos soltos. Eu sempre gosto de deixar ou no centro ou nas laterais. Para dar uma modificada, eu vou deixar nas laterais dessa vez. Aqui também, ó, tem diversos elementos que você pode colocar, elementos de gráfico, como por exemplo logotipos. Então imagina que fosse, por exemplo, um vídeo sobre Facebook. Eu poderia jogar aqui o logo do Facebook. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer a ação. E vale lembrar uma coisa, apesar do Canva ser uma plataforma gratuita, tem diversos elementos aqui que são pagos, tá? Que você realmente precisa pagar. Então nem todos vão ser gratuitos, mas apenas com os que já são grátis dá para você fazer bastante coisa legal. Então você consegue realmente adicionar muita coisa bacana, tá? Então realmente não se limite a esse lance de você utilizar algo gratuito ou pago, tá? Com as opções que a gente tem já dá para fazer bastante coisa. Eu posso deletar aqui um elemento se eu clicar aqui e apertar delete e adicionar aqui, ó, formas geométricas e outras informações. Então é legal, você pode explorar, tem bastante coisa bacana aqui. O que eu vou adicionar é uma linha, como se eu estivesse separando aqui, ó. E aí você está vendo que essa linha ela está cortando realmente o meu rosto. Esse não é o objetivo que eu quero. Então eu vou clicar nela aqui, ó, vou marcar a posição e vou marcar aqui para trás. Olha que legal, tá vendo que agora a linha ficou atrás da minha imagem. E eu vou descer a linha aqui, tá vendo? Ela vai ficar aqui embaixo. Depois eu vou colocar aqui o nome do meu canal ou alguma coisa desse tipo. Tá, a nossa thumbnail ela já tá bem legal, tá bem interessante. Você também pode utilizar textos. Então lembra com as dicas que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Você já tem vários templates de textos que você pode marcar. Eu vou usar um template dessa vez. Vou clicar aqui, ó, e olha que legal. E você pode modificar o seu texto. Meu texto aqui eu vou mudar, vou colocar algum título chamativo. Aqui, ó, o YouTube me enganou. Tá vendo? Será que o YouTube me enganou ou não? E aqui você pode fazer modificações no seu texto, por exemplo, no tamanho dele. Então, se eu quisesse selecionar o texto aqui, ó, tá em 137, eu poderia marcar um tamanho diferente. Esse fim de semana aqui eu vou deletar. E agora esse é o texto, tá? Eu vou aumentar o tamanho dele manualmente aqui também, tanto pelo valor que você pode adicionar, quanto pelo tamanho. E ó, um texto bem grande, tá? Lembra que se a gente fosse adicionar um texto, ele teria que ser grande. E aqui, ó, entra uma parte. Você também pode mudar o tipo de fonte. Aqui ele tem várias fontes legais que você pode marcar. E aí, até a escolha da fonte também, ela pode ter a ver com o tipo de vídeo que você está montando, né? Então, até nesses pequenos detalhes é legal você pensar. O meu tamanho já está ajustado, o tipo de fonte. Aqui, ó, a cor. A cor também é algo muito importante. Lembra que eu falei para você que as cores tinham que contrastar? Olha a diferença do branco do que se eu colocasse aqui um verde, tá vendo? Ou se eu colocasse um vermelho, quase não dá pra ver, ó. Então é legal que você utilize cores que contrastem. E visualmente já dá pra notar isso, ó, que existem cores complementares, né? Bem aula de artes isso aqui. O vermelho e o branco eles vão ser contrastados. Então o texto te destaca apenas trocando a cor. Então você pode também modificar a cor do seu texto. Aqui você pode deixar ele negrito itálico, pode marcar o posicionamento do seu texto, se ele vai ser centralizado, se não vai ser. Vai marcar se a letra é maiúscula ou minúscula, tem essa opção. Aqui você pode adicionar uma lista, que no nosso caso não é relevante. O espaçamento, se você quer um espaçamento de um texto um pouco mais longo, mais curto. A altura da linha, ó, se quer mais separado ou menos separado. Aqui você ainda pode copiar esse texto, se você quiser duplicar, ou modificar a transparência e a posição, que nem eu já tinha mostrado. Para finalizar, eu vou vir aqui, ó, em elementos, vou pesquisar aqui sobre YouTube, né, já que o assunto é YouTube, e vou colocar aqui um logo do YouTube que eu achar mais legal. Você pode escolher um que melhor se adeque e adicionar aí na sua imagem. Vou colocar esse daqui. E aqui, ó, eu vou reposicionar ele, vou deixar ele assim meio tortinho. E aqui novamente entra esse lance da cor, né? Olha só, dá pra ver que a cor realmente não tá batendo, mas você pode escolher cores diferentes aqui. Então, só modificando a cor já vai ficar diferente. Então olha só que legal que ficou essa thumbnail. Tem expressão, tem texto, tem elementos visuais e é bem chamativo. Esse é só um exemplo das inúmeras coisas que você pode criar aqui, tá? E realmente o Canva é uma ferramenta que dá bastante opção pra gente criar conteúdos. O que eu tô mostrando pra vocês é apenas uma visão geral, mas é legal que você explore bastante os conteúdos disponíveis para você criar. Depois disso você pode clicar aqui em baixar, né, para você fazer o download dessa miniatura. Ou vir aqui em compartilhar se você quiser compartilhar com alguém. No meu caso eu vou clicar em baixar.
Aqui ele tem os formatos, né, de imagem, os tipos de imagem, no caso .png e .jpg é os padrões para o YouTube. Eu sempre marco aqui, ó, .png e clico em baixar. Depois basta clicar aqui em download. Uma coisa que é importante, que você também tem que estar atento, é o formato, tá, da sua imagem. Cada imagem ela vai ter um tamanho, né, uma dimensão. O formato padrão para você criar uma thumbnail no YouTube é esse tamanho aqui, ó. 1280 de largura por 720 de altura, tá? Então sempre vai ser 1280 por 720 ou essa daqui, 1920 por 1080, que são os padrões HD e Full HD. Caso você queira criar um dia uma thumbnail em outro lugar, né, em outra ferramenta, vale lembrar que tem que ter esse tamanho aqui. Mostrando um pouquinho do template, ó, quando você aplica template, imagina que você está usando aqui algum template, tudo que você tem que fazer é ir clicando nos elementos e alterando aqui o texto ou o que está posicionando. Então você poderia também trabalhar com template e ir modificando as imagens, as posições, tudo também é bem personalizável, tá? Não tenha medo de testar e visualizar isso aqui. O template é legal para você que está começando e não tenha muita ideia de como trabalhar, mas eu sempre indico você fazer do zero para você treinar e praticar. Essa aqui é a nossa miniatura então, ficou bem legal, com uma qualidade bem bacana. E agora basta você ir lá no YouTube e adicionar no seu vídeo. Então vamos lá. E aqui no nosso exemplo, eu não criei uma thumbnail que tenha a ver com o título, né, que é como fazer um bolo de chocolate, porque isso vai ser a sua tarefinha de casa. Eu quero agora que você recrie uma thumbnail específica para o nosso exemplo de como criar um bolo de chocolate. Então você vai pesquisar, vai realmente pensar em tirar foto e como você vai montar a sua miniatura. Mas depois, ó, basta você vir aqui em miniatura personalizada, escolher a sua imagem, a sua miniatura e pronto, ela já vai estar presente aqui. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado, depois basta clicar em salvar. Criar thumbnails é algo bem bacana, é algo realmente muito bacana de você fazer e colocar a criatividade em prática. E eu espero realmente que você aproveite o máximo aí, pratique bastante. Estamos encerrando essa parte de metadados, você viu que é algo muito complexo, mas é algo que vai fazer total diferença no crescimento do seu canal e no impacto dos seus vídeos. Se você tiver qualquer dúvida, também fica à vontade para deixar aqui embaixo e vejo você em breve, beleza? E aí, gostou? Eu tenho certeza que você criou uma thumbnail incrível e eu mal posso esperar para ver ela no seu vídeo. Então adicione, com certeza eu vou ver o seu vídeo depois. E na próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esse lance de otimização. Dessa vez vai ser uma aula um pouquinho mais técnica, porque eu vou falar sobre YouTube Analytics. Você sabia que ele deve ser o seu melhor amigo? Eu vou te apresentar ele na próxima aula. Espero te ver então daqui a pouco na próxima aula e um forte abraço para você. Até mais!